Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, sexta-feira, dia 5 de março, primeira sexta-feira do mês, onde honramos ou rezamos em toda a igreja, pedindo as graças e a luz e as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus. Do Sagrado Coração de Jesus. Hoje no santuário, a partir das 2 horas da tarde, a partir das 14 horas, temos adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos aproveitar esses momentos de oração, esses momentos de vida eucarística, para que possamos também nós nos enchermos neste tempo quaresmal das graças, das bênçãos e da força de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 21, os versículos de 33 a 43 e 45 a 46. E assim nos diz: Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a parábola da vinha remonta a parábola que Jesus hoje expressa no Evangelho de Mateus, remonta ao profeta Isaías, capítulo 5, quando diz que Deus plantou uma vinha, um povo, né? E ali cuidou de todos os modos. Portanto, a vinha é sempre lembrada sempre nos lembra o povo de Israel. Mas hoje, trazendo para os nossos dias, também lembra nós. E deve fazer-nos, cada um, lembrar que somos povo de Deus, cuidado, protegido pela mão divina. Então, se você tem um tempo, olhe o capítulo 5 do profeta Isaías. Então, principalmente do capítulo 5, versículos de 1 a 7. Texto bem pequenininho, que você pode, então, meditar. Você pode ver como Deus cuida do seu povo, cuida de cada um de nós.
Mas também a vinha nos lembra o profeta Oséias no capítulo 1, né? No capítulo 10, o versículo 1. Israel era uma vinha frondosa que dava muitos frutos. Porém, quanto mais frutos, mais multiplicava seus altares. Quanto mais prosperou a terra, mais ricas estelas construiu. Veja que Israel era uma vinha muito frondosa, uma vinha plantada no Senhor, no coração do Senhor, que dava muitos frutos, enquanto estava com Ele, enquanto estava com Deus. Mas Jesus no Evangelho mostra como a ganância nos afasta de Deus, nos afasta. Como a ganância nos faz a gente se afastar das coisas boas, até mesmo de aceitar o amor de Deus encarnado, que é seu Filho Jesus Cristo. Então, no momento exato em que Jesus é eliminado e diz, né, vamos matá-lo, lançá-lo longe, os fariseus queriam então destruir Jesus, e de fato vão conseguir mais à frente. Mas no momento em que Jesus é eliminado, ele então nasce, torna-se a pedra central da nossa igreja ou da nossa vida. Salmo 117, Salmo 117, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que os arquitetos rejeitaram tornou-se a pedra central. Central, sem ela tudo desmorona. Uma pedra angular, na catedral é bem visível isso, na nossa catedral de Florianópolis. Tem um arco de pedra, bem no presbitério, e ali no meio tem uma pedra. Aquela pedra está segurando toda aquela estrutura, todo aquele arco. Se tirarmos aquela pedra central, tudo desaba. A pedra angular era isso. Era uma pedra mestre, fundamental. Sem ela, tudo desmorona. E assim é Jesus. Assim deve ser o Senhor em nossa vida. Ele é o enviado do Pai, como diz ele mesmo na parábola dos vinhateiros. Ele é o enviado do Pai para fazer a vontade do Pai. Nós somos seus servos e devemos também fazer a vontade do Pai em obediência a Jesus Cristo, em obediência ao Senhor. É Ele o Filho e Ele é o herdeiro, e por Ele nós nos tornamos filhos. Pelo Senhor, nós nos tornamos filhos em Deus. Então que neste dia, nesta sexta-feira, pela graça do coração divino de Jesus, possamos assumir a nossa filiação, ou assumir em nossa vida a paternidade de Deus, cuidando de todas as coisas que Ele nos convidou. Somos seus servos e devemos cuidar sempre, indo ao encontro do Senhor, acolhendo o Filho amado. Ele deve ser a pedra central de nossas vidas. Que nesta sexta-feira, Deus abençoe, guarde e proteja a tua vida, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você.